Elantris, Brandon Sanderson. Prólogo. Elantris foi bonita no passado. Era chamada de Cidade dos Deuses, um lugar de poder, esplendor e magia. Os visitantes dizem que até as pedras brilhavam com a luz interior e que a cidade tinha extraordinárias maravilhas misteriosas. À noite, Elantris resplandecia como um grande fogo prateado, visível a grande distância. Por mais magnífica que Elantris fosse, seus habitantes eram ainda mais, com os cabelos de um branco brilhante e a pele quase tom de prata, metálico. Os elantrinos pareciam resplandecer como a própria cidade. As lendas afirmam que eram imortais, ou pelo menos próximos disso. Seus corpos se curavam rapidamente e eram abençoados com grande força, sabedoria e velocidade. Podiam fazer magia com o simples mover da mão. Homens visitavam Elantris vindos de todo o Opelon para receber cura, comida ou sabedoria. Os elantrinos eram divindades, e qualquer um podia se tornar um deles. Era chamada de Shaud. A transformação chegava de repente ao acaso, normalmente à noite, durante as misteriosas horas em que a vida desacelerava para descansar. A Shaud podia tomar um mendigo, um artesão, um nobre ou um guerreiro. Quando chegava, a vida da pessoa afortunada terminava e recomeçava. Ela descartava sua antiga existência mundana e mudava-se para Elantris. Lá, podia viver em bem-aventurança, governar com sabedoria e ser venerada por toda a eternidade. A eternidade terminou há 10 anos. Parte 1. A Sombra de Elantris. 1. O príncipe Rauden de Ireland acordou cedo naquela manhã, completamente desavisado de que havia sido condenado por toda a eternidade. Ainda sonolento, Rauden se sentou, piscando com a suave luz da manhã. Pelas janelas abertas de sua sacada, podia ver a enorme cidade de Elantris à distância, suas muralhas austeras projetando uma profunda sombra sobre Cae, a cidade menor onde o príncipe vivia. As muralhas de Elantris eram incrivelmente altas, mas Rauden podia ver o cume das nuvens das Torres Negras, com os pináculos quebrados erguendo-se atrás delas, uma prova de majestade decaída oculta ali. Elantris, abandonada, parecia mais escura do que o normal. Rauden encarou a cidade por um momento, então afastou o olhar. Suas imensas muralhas eram impossíveis de se ignorar, mas o povo de Kay tentava com todas as forças. Era doloroso recordar a beleza de lá e se perguntar como há 10 anos a bênção da Shaud se transformara em uma maldição. Rauden sacudiu a cabeça e se levantou da cama. Fazia um calor incomum para aquele horário tão cedo. Não sentiu nem um pouco de frio enquanto vestia sua túnica. Puxou o cordão que pendia ao lado de sua cama para indicar aos criados que queria o desejo. Essa era outra coisa estranha. Estava com fome, com muita fome. Sentia um apetite quase voraz. Nunca gostara de grandes desejuns, mas naquela manhã pegou-se esperando ansiosamente pela chegada da refeição. Finalmente decidiu mandar alguém descobrir o motivo da demora. Yen? Chamou, nos aposentos às escuras. Não houve resposta. Rauden franziu um pouco o senho pela ausência de Sion. Onde estaria Yen? A princípio se sentou, e ao fazer isso seus olhos voltaram a pousar em Elantris, repousando na sombra da grande cidade, que aí parecia uma aldeia insignificante. Elantris, um enorme bloco de ébano. Já não era uma cidade, apenas um cadáver. Rauden estremeceu levemente. Alguém bateu na porta. Finalmente, disse Rauden, aproximando-se para abri-la. A velha Lao esperava do lado de fora com uma bandeja de frutas e pão quente. A bandeja caiu no chão com um estrondo, escorregando dos dedos aturdidos da criada, quando Rauden estendeu a mão para pegá-la. Ele ficou parado enquanto o som metálico da bandeja ecoava pelo corredor silencioso da manhã. Misericordioso Dome, Helal sussurrou, com um olhar horrorizado e a mão tremendo quando segurou o colar Korathi que usava no pescoço. Rauden estendeu a mão, mas a criada deu um passo assustado para trás, tropeçando em um pequeno melão na ansiedade de escapar. O quê? Rauden perguntou.
Então viu sua mão. O que estivera oculto nas sombras do quarto escuro era agora iluminado pela lanterna pendurada no corredor. Rowden se virou, empurrando os móveis que estavam em seu caminho enquanto se aproximava do espelho alto, em um canto de seus aposentos. A luz do amanhecer aumentava o suficiente para que pudesse ver o reflexo que o encarava de volta. O reflexo de um estranho. Seus olhos azuis eram os mesmos, embora estivessem arregalados de terror. Seu cabelo, no entanto, mudara de castanho claro para grisalho. A pele era o pior. O rosto no espelho estava coberto de repulsivas manchas negras, como hematomas escuros. As manchas só podiam significar uma coisa. A Shaud o alcançara. O portão de Elantris ressoou atrás dele, fechando-se com um surpreendente som. Rowden foi transportado para a entrada da cidade, aturdido com os acontecimentos do dia. Era como se suas lembranças pertencessem a outra pessoa, seu pai, o rei Yadon. Não o encarava enquanto ordenava que os sacerdotes preparassem seu filho e o atirassem em Elantris. Isso foi feito rápido e silenciosamente. Yadon não podia permitir que alguém soubesse que o príncipe herdeiro era um elantrino. 10 anos atrás, a Shaud teria transformado Rowden em um deus. Agora, em vez de transformar as pessoas em deidades de pele prateada, ela as tornava monstruosidades repulsivas. Rowden abandonou a cabeça em descrença. A Shaud era uma coisa que acontecia com os outros, com pessoas distantes, com gente que merecia ser amaldiçoada, não com o príncipe herdeiro de Eralan, não com Rowden. A cidade de Elantris se estendia diante dele. Suas altas muralhas eram flanqueadas com guaritas e soldados, homens que não pretendiam manter os inimigos fora da cidade, mas impedir que seus habitantes escapassem. Desde Ureld, a cada pessoa tomada pela Shaud era jogada dentro de Elantris para apodrecer. A cidade caída tornara-se uma enorme tumba para aqueles cujos corpos esqueceram como morrer. Rowden se lembrava de ter estado naquelas muralhas olhando os temíveis habitantes de Elantris exatamente como os guardas faziam com ele agora. A cidade a cidade parecera distante, embora estivesse apenas do outro lado. Na ocasião, se perguntara como seria caminhar naquelas ruas enegrecidas. Agora descobriria. Rowden se apoiou no portão por um momento, como se quisesse forçar o corpo a atravessá-lo e limpar sua carne dessa mácula. Abaixou a cabeça e deixou escapar um gemido. Sentia vontade de se enrolar nas pedras sujas e esperar até acordar daquele sonho, mas sabia que jamais despertaria. Os sacerdotes disseram que aquele pesadelo nunca terminaria. Sentia que alguma coisa o instava a seguir em frente. Sabia que precisava continuar se movendo. Se parasse, temia simplesmente desistir. A Shaud tomara seu corpo. Não podia deixá-la tomar sua mente também. Então, usando o orgulho como um escudo contra o desespero e a rejeição e, especialmente, a autopiedade, Rowden ergueu a cabeça para encarar a maldição nos olhos. Antes, quando Rowden estivera nas muralhas de Elantris, olhando para baixo para seus habitantes, vira a sujeira que cobria a cidade. Agora estava nela. Cada superfície, das paredes dos edifícios às rachaduras nos calçamentos, estava coberta com uma capa de fuligem. A substância viscosa e oleosa tornava as cores gelantes indistintas, misturando tudo em uma única tonalidade deprimente, a cor que mesclava o pessimismo do negro com os verdes e os marrons contaminados dos esgotos. Antes, Rowden fora capaz de ver alguns dos habitantes da cidade. Agora podia ouvi-los também. Uma dúzia de elantrinos jazia espalhada pelos fétidos paralelepípedos do pátio. Muitos estavam sentados de modo indiferente ou sem se darem conta em poças de água escura, os restos da tempestade da noite anterior. E gemiam, a maioria não dizia nada, murmurando ou lamentando alguma dor desconhecida. Uma mulher, no entanto, gritava no fundo do pátio com pura angústia. Ficou em silêncio depois de um momento, sem fôlego ou sem forças. Quase todos vestiam o que pareciam farrapos, trajes escuros e soltos que estavam tão imundos quanto as ruas. Olhando de perto, no entanto, Rowden reconheceu as roupas. Contemplou sua própria roupa fúnebre branca. Era comprida e folgada como fitas costuradas em uma túnica solta. O linho em seus braços e pernas já estavam manchados, com fuligem de encostar contra os portões da cidade e os pilares de pedra. Rowden suspeitava que logo estaria igual às roupas dos outros elantrinos. É nisso que me tornarei, Rowden pensou. Já começou.
Em poucas semanas não seria nada mais do que um corpo descartado, um cadáver gemendo nas esquinas. Um leve movimento do outro lado do pátio distraiu Rowden de sua autocompaixão. Alguns elantrinos estavam de cócoras em um portal coberto pelas sombras. Não conseguia distinguir muito além de suas silhuetas, mas pareciam esperar por alguma coisa. Podia sentir os olhos deles sobre si. Rowden ergueu um braço para afastar o sol dos olhos, e apenas quando fez isso se lembrou da pequena cesta que levava nas mãos. Continha a oferenda ritual Korathi, enviada com os mortos para a próxima vida, ou neste caso para Elantris. A cesta continha uma fornada de pão, alguns vegetais, um punhado de grãos e um pequeno frasco de vinho. As oferendas em caso de morte normal eram muito maiores, mas mesmo uma vítima de Dachau precisava levar alguma coisa. Rowden olhou de relance para as criaturas no portal enquanto sua mente repassava as histórias que ouvira do lado de fora. Histórias da brutalidade elantrina. As figuras na sombra não haviam se mexido, mesmo assim, a maneira como a encaravam era enervante. Rowden ergueu um braço para afastar o sol dos olhos, e apenas quando fez isso se lembrou da pequena cesta que levava nas mãos. Continha a oferenda ritual Korathi, enviada com os mortos para a próxima vida, ou neste caso para Elantris. A cesta continha uma oferenda de pão, alguns vegetais, um punhado de grãos e um pequeno frasco de vinho. As oferendas em caso de morte normal eram muito maiores, mas mesmo a vítima da Shout precisava levar alguma coisa. Rowden olhou de relance para as criaturas no portal enquanto sua mente repassava as histórias que ouvira do lado de fora. Histórias da brutalidade elantrina. As figuras na sombra não haviam se mexido, mas assim a maneira como o encaravam era enervante. Respirando profundamente, Rowden deu um passo para o lado, movendo-se ao longo da muralha da cidade, em direção à face leste do pátio. As formas ainda pareciam observá-lo, mas não o seguiram. Em um momento, já não via o portal, e um segundo mais tarde chegou em segurança até uma das ruas laterais. Rowden soltou a respiração, sentindo que escapara de algo, embora não soubesse de que. Depois de alguns instantes, teve certeza de que ninguém o seguira e começou a se sentir tolo por ter se assustado. Até agora não vira nada que corroborasse os rumores sobre Elantris. Rowden sacudiu a cabeça e continuou a andar. O fedor era quase insuportável. A sujeira onipresente cheirava a putrefação como fungos mortos. Rowden estava tão incomodado com o cheiro que quase pisou na forma retorcida de um velho, encolhido junto à parede de um edifício. O homem gemeu penosamente, estendendo um braço magro. Rowden olhou para baixo e sentiu um calafrio súbito. O velho não tinha mais do que 16 anos. A pele coberta de fuligem era escura e manchada, mas o rosto era de uma criança, não de um homem. Rowden deu um passo involuntário para trás. O menino, como se tivesse percebido que sua oportunidade logo passaria, esticou o braço com a força súbita do desespero. Comida, murmurou, com a boca meio desorientada. Por favor. Então, o braço caiu, já sem forças, e o corpo voltou a se encolher contra a fria parede de pedra. Seus olhos, no entanto, continuaram a observar Rowden, olhos cheios de pena e dor. Rowden vira pedintes antes nas cidades exteriores, e provavelmente foi enganado por charlatães diversas vezes. Este menino, no entanto, não estava fingindo. Rowden pegou um pedaço de pão de suas oferendas e estendeu ao garoto. O olhar de incredulidade que passou pelo rosto do menino era de algum modo mais perturbador do que o desespero que substituíra. Essa criatura desistira da esperança há muito tempo. Provavelmente mendigava mais por hábito do que por acreditar que ganharia algo. Rowden deixou o menino para trás, virando-se para continuar rua abaixo. Esperava que a cidade fosse menos horrível conforme se afastasse do pátio, imaginando que talvez a sujeira fosse resultado do uso relativamente mais frequente da área. Enganara-se. A ruela estava tão coberta de sujeira quanto o pátio, ou ainda mais. Uma batida surda ressoou em suas costas. Rowden virou-se, surpreso. Um grupo de formas escuras estava parado perto da entrada lateral da rua, amontoado ao redor de um objeto no chão. O pedinte. Rowden observou com calafrio enquanto 5 homens devoravam um pedaço de pão, lutando uns contra os outros e ignorando os gritos de desespero do menino. Depois de um tempo, um dos recém-chegados, provavelmente incomodado, acertou um bastão na cabeça do garoto com um golpe que ecoou pela ruela.
Os homens terminaram o pão e se viraram para olhar Rowden, que deu um passo apreensivo para trás. Parecia que fora induzido a imaginar que não fora seguido. Os 5 homens avançaram lentamente e Rowden deu meia volta e começou a correr. Sons de perseguição vinham de trás. Rowden fugiu assustado. Algo que, como príncipe, nunca tivera de fazer. Correu loucamente, esperando ficar sem fôlego e sentir pontadas do lado do corpo, como em geral acontecia quando se cansava demais. Nada disso ocorreu. Em vez disso, começou a se sentir muito cansado, fraco a ponto de imaginar que logo desabaria. Era uma sensação cruciante, como se sua vida estivesse sendo lentamente sugada. Desesperado, Rowden atirou a cesta por cima da cabeça. Um movimento estranho o desequilibrou, e um desnível no chão o obrigou a um salto desastrado que não terminou até que colidisse com uma massa de madeira podre. A madeira, que um dia fora uma pilha de caixas, se espatifou, interrompendo a queda. Rowden se levantou rapidamente e o movimento espalhou os pedaços de madeira esmagada pela ruela úmida. Seus atacantes, no entanto, já não estavam mais preocupados com ele. Os 5 homens estavam agachados na sujeira da rua, recolhendo vegetais e grãos espalhados pelo chão de paralelepípedos e nas poças escuras. Rowden sentiu seu estômago revirar quando um dos homens enfiou o dedo em uma fenda, tirou um punhado escuro, que era mais imundície do que grãos, e enfiou a massa toda entre os lábios ansiosos. Uma baba enegrecida escorreu pelo queixo do homem, pingando de uma boca que parecia uma panela cheia de lama fervendo sobre o fogo. Um homem viu que Rowden os observava. A criatura rosnou, estendendo a mão para agarrar a clava quase esquecida em seu lado. Rowden procurou freneticamente por uma arma e encontrou um pedaço de madeira um pouco menos podre do que o resto. Segurou a arma com as mãos inseguras, tentando projetar um ar de perigo. O bandido parou. Logo em seguida, um grito de alegria chamou sua atenção. Um dos outros localizara um pequeno odre de vinho. A luta que se seguiu aparentemente tirou todos os pensamentos sobre Rowden da cabeça dos homens, e os 5 partiram em pouco tempo. 4 deles correndo atrás do que fora afortunado ou tolo bastante para fugir com a preciosa bebida. Rowden ficou sentado nos escombros aturdido. É nisso que você se transformará. Parece que se esqueceram de você, Sully, comentou uma voz. Rowden deu um pulo, olhando na direção de onde vinha o som. Um homem cuja careca lisa refletia a luz da manhã estava reclinado preguiçosamente em uma escadaria a pouca distância dali. Era definitivamente um elantrino, mas antes da transformação deve ter sido de outra raça. Não era de Ireland, como Rowden. A pele do homem tinha as manchas negras que indicavam a Shaud, mas suas áreas não afetadas não eram claras e sim marrons escuras. Rowden se colocou em guarda contra o possível perigo, mas esse homem não mostrava os sinais de selvageria primitiva nem a fraqueza decrépita que Rowden vira nos demais. Alto, de porte firme, o homem tinha mãos grandes e olhos penetrantes em um rosto de pele escura. Estudava Rowden com uma atitude pensativa. Rowden suspirou aliviado. Quem quer que seja, fico feliz em vê-lo. Estava começando a pensar que todo mundo aqui estava morrendo ou era insano. Não podemos estar morrendo, o homem respondeu, bufando. Já estamos mortos. Colo? Colo. A palavra estrangeira era vagamente familiar, como o forte sotaque do homem. Você não é de Ireland? O homem negou com a cabeça. Sou Galadan, do reino soberano de Duladel, e mais recentemente de Elantris, terra da podridão, da loucura e da perdição eterna. Prazer em conhecê-lo. Duladel, disse Rowden, mas a Shaud afeta apenas pessoas de Ireland. Levantou-se, sacudindo os pedaços de madeira em vários estados de decomposição, e fez uma careta ao sentir dor no dedo do pé. Estava coberto de sujeira, e o fedor rançoso de Elantris já emanava dele também. Duladel é mestiça, Sully. Arelish, Fjordell, Telwish. Encontrará todos eles. Rowden praguejou em voz baixa, interrompendo o homem. Galadon levantou uma sobrancelha. O que foi, Sully? Tem uma farpa no lugar errado? Ainda que imagine que não haja muitos lugares certos para isso. Meu dedo do pé, Rowden disse, mancando pelos paralelepípedos escorregadios. Há algo de errado com ele. Dei uma topada quando caí, mas a dor não passa. Galadon balançou a cabeça pesarosamente. Bem-vindo a Elantris, Sully. Você está morto. Seu corpo não vai se curar como deveria. O quê? Rowden caiu pesadamente no chão, perto da escadaria em que estava Galadon. O dedo continuava a doer com uma dor tão aguda como a que sentira no momento da topada. Cada dor, Sully, sussurrou Galadon. Cada corte, cada raspão, cada hematoma e cada ferida ficará com você até que enlouqueça de sofrimento. Como eu dizia,
Bem-vindo a Elantris. Como suportam isso? Perguntou Rowden, massageando o dedo, um gesto que não adiantou muito. Era uma coisinha de nada, mas tinha que lutar para que seus olhos não se enchessem de lágrimas. Não suportamos. Ou temos muito cuidado, ou acabamos como esses que você viu no pátio. No pátio. Idus Domi. Rowden ficou de pé e foi cavaleando até o pátio. Encontrou o menino pedinte no mesmo lugar, perto da entrada da ruela. Ainda estava vivo, de certo modo. Os olhos do menino olhavam fixamente para o ar, as pupilas trêmulas. Seus lábios se moviam silenciosamente, sem que nenhum som escapasse. O pescoço dele fora completamente esmagado e havia um enorme talho ao lado, expondo vértebras e traqueia. Ele tentava, sem êxito, respirar através daquela maçaroca. De repente, Rowden sentiu que o dedo do pé não parecia tão mal. Idus Tome, sussurrou, movendo a cabeça com o estômago revirado. Estendeu a mão e segurou na parede de um edifício para permanecer em pé, com a cabeça baixa, enquanto tentava não aumentar a imundície nos paralelepípedos. Não resta muito para esse, disse Galadon, em um tom prosaico, agachando junto ao pedinte. Quanto? Rowden começou a falar, mas parou quando seu estômago o ameaçou novamente. Sentou-se no lado com tudo e no lodo, contudo, e depois de respirar fundo algumas vezes, continuou. Quanto tempo viverá assim? Você ainda não entende, Sully, disse Galador, sua voz com sotaque pesarosa. Ele não está vivo, nenhum de nós está. É por isso que estamos aqui. Colo? O menino ficará assim para sempre. Essa é, afinal, a medida típica da maldição eterna. Não há nada que possamos fazer? Galador deu de ombros. Poderíamos tentar queimá-lo, supondo que pudéssemos acender um fogo. Corpos elantrinos parecem queimar melhor do que o das pessoas normais, e alguns acham que é uma morte adequada para a nossa espécie. E, Rowden falou, ainda incapaz de olhar para o menino. E se fizermos isso, o que acontece com ele, com sua alma? Ele não tem alma, Galadon respondeu, ou pelo menos é o que dizem os sacerdotes. Korathi, Dorothy, Jasker, todos dizem o mesmo. Estamos condenados. Isso não responde à minha pergunta. A dor parará se ele for queimado? Galadon olhou o menino e acabou por dar de ombros. Alguns dizem que se formos queimados, se cortarem nossas cabeças ou se fizermos qualquer coisa que destrua completamente nossos corpos, simplesmente deixamos de existir. Outros dizem que a dor continua e que nos tornamos dor. Acham que flutuaremos sem pensar, incapazes de sentir nada além de agonia. Não gosto de nenhuma das duas opções, então tento apenas me manter inteiro. Colo? Sim, sussurrou Rowden. Colo. Virou-se, finalmente conseguindo coragem para olhar o menino ferido. O enorme talho o encarou de volta. O sangue brotava lentamente da ferida, como se líquido estivesse retido em suas veias, como uma água estagnada em uma poça. Com um arrepio súbito, Rowden levou a mão ao peito. Meu coração não bate, percebeu pela primeira vez. Galadon olhou para Rowden como se tivesse ouvido uma declaração completamente estúpida. Sully, você está morto. Colo? Não queimaram o menino. Não só lhes faltavam os suprimentos adequados para acender o fogo, como Galadon proibiu que o fizessem. Não podemos tomar uma decisão dessas. E se é verdade que não tem alma? E se parar de existir quando queimarmos seu corpo? Para muitos, uma existência em agonia é melhor do que nenhuma existência. Então deixaram o menino onde estava. Galadon, sem pensar duas vezes, Rowden o seguindo porque não podia pensar em mais nada para fazer, ainda que sentisse a dor da culpa de modo mais agudo do que a dor do dedo do pé. Galadon obviamente não se importava se Rowden o seguia. Se ia para outra direção ou se ficava esperando alguma mancha interessante de sujeira na parede. O homem-zarrão de pele escura voltou por onde eles dois vieram, passando por um corpo ocasional gemendo na sarjeta, as costas viradas para Rowden em uma postura de total indiferença. Ao ver o Dula partir, Rowden tentou ordenar seus pensamentos. Havia sido treinado para uma vida na política. Anos de preparação o condicionaram a tomar decisões rápidas. Tomou uma agora. Decidiu confiar em Galadon. Havia algo agradável no Dula, algo que Rowden achava indefinidamente atraente, ainda que estivesse coberto por uma fuligem de pessimismo tão grossa quanto o lodo no chão. Era mais do que a lucidez de Galadon, mais do que sua atitude calma. Rowden vira os olhos do homem quando fitou o menino sofredor. Galadon afirmou aceitar o inevitável, mas sentia-se triste por ter que sair
por ter que ser assim. O Dula encontrou seu antigo posto na escadaria e sentou-se novamente. Depois de respirar de modo determinado, Rowden se aproximou e ficou parado em expectativa diante do homem. Galadon olhou para ela. Olhou para cima. O que foi? Preciso da sua ajuda, Galadon. Rowden disse, agachando-se no chão diante da escadaria. Galadon bufou. Isso é Lantry, Sully. Não tem essa coisa chamada de ajuda. Dor, insanidade e um monte de imundície são as únicas coisas que encontrará aqui. Quase parece que você acredita nisso. Está pedindo no lugar errado, Sully. Você é a única pessoa não comatosa que encontrei aqui e que não me atacou, Rowden disse. Suas ações são muito mais convincentes do que suas palavras. Talvez eu simplesmente não tenha tentado ferir você, porque sei que não tem nada que possa ser tomado. Não acredito nisso. Galadon deu de ombros, como se dissesse não me importo com o que acredita. E se virou de lado, apoiando-se contra a lateral de um edifício e fechando os olhos. Está com fome, Galadon? Rowden perguntou em voz baixa. O homem abriu os olhos. Eu costumava me perguntar quando o rei Iadon alimentava os elantrinos, Rowden ponderou. Nunca ouvi falar de nenhum sobremento entrando na cidade, mas sempre presumi que eram enviados. Afinal de contas, pensava, os elantrinos ainda estão vivos. Nunca entendi se as pessoas dessa cidade podem existir sem batimentos cardíacos, então provavelmente podem existir sem comida. É claro que não quer dizer que a fome se vá. Estava faminto quando acordei esta manhã, e ainda estou, pelo olhar daqueles homens que me atacaram. Acho que a fome só piora. Rowden remexeu sobre sua túnica manchada, puxou um objeto fino e ergueu para Galadon, para que Galadon o visse. Um pedaço de carne seca. Os olhos de Galadon se abriram completamente e seu rosto mudou de entediado para interessado. Seus olhos cintilaram, um brilho que tinha um pouco da mesma selvageria que Rowden vira nos homens mais cedo. Era mais controlado, mas estava ali. Pela primeira vez, Rowden percebeu o quanto apostara em sua primeira impressão sobre o Dula. De onde veio isso? Galadon perguntou lentamente. Caiu da minha cesta quando os sacerdotes estavam me trazendo para cá. Então guardei sob o cinturão. Quero ou não? Galadon não respondeu imediatamente. O que o faz pensar que não vou simplesmente atacá-lo e tomar isso de você? As palavras não eram hipotéticas. Rowden podia ver que parte de Galadon estava realmente considerando tal ação. Quão grande era essa parte ainda era uma incógnita. Você me chamou de Sully, Galadon. Poderia matar alguém a quem chamou de amigo? Galadon ficou sentado, transfigurado pelo pequeno pedaço de carne. Um fio fino de saliva correu pelo canto de sua boca sem que percebesse. Olhou para Rowden, que estava cada vez mais ansioso. Quando seus olhos se encontraram, algo acendeu em Galadon, e a tensão foi quebrada. O Dula repentinamente deu uma gargalhada sonora e profunda. Fala, Dúladan, Sully. Apenas algumas palavras, Rowden disse, com modéstia. Um homem educado? Ricas oferendas para Elantris hoje. Tudo bem, compre esse rolo. O que você quer? 30 dias, Rowden falou. Por 30 dias você me mostrará tudo por aqui e me contará o que sabe. 30 dias? Sully, você está em Kayama. Você está Kayana. Pelo que vejo, disse Rowden, fazendo o gesto de guardar a carne no cinturão. A única comida que entra nesse lugar vem com os recém-chegados. Deve-se passar muita fome com tão poucas oferendas e tantas bocas para alimentar. A fome deve ser enlouquecedora. 20 dias, Galadon propôs, mostrando um lapso da antiga intensidade novamente. 30, Galadon. Se não me ajudar, alguém vai. Galadon rangeu os dentes por um instante. Rulo, murmurou, e estendeu a mão. 30 dias. Felizmente não planejava nenhuma viagem longa para o próximo mês. Rowden lhe atirou a carne com uma risada. Galadon apanhou a carne. E então, ainda que sua mão tenha se aproximado da boca em um reflexo, parou. Com um movimento cuidadoso, guardou a carne em um bolso e se levantou. Então, como devo chamá-lo? Rowden se deteve. Provavelmente será melhor que ninguém saiba que sou da realeza, por enquanto. Sully está bem para mim. Galadon começou a rir. O tipo privado, entendi. Bem, então vamos. É hora de começar o Grand Tour. 2. Sarene desceu do barco para descobrir que era viúva. Uma notícia inesperada, é claro, mas não tão devastadora quanto poderia ter sido. Afinal, não chegara a conhecer seu marido. De fato, quando Sarene deixara sua terra natal, ela e Rowden eram apenas noivos. Ela presumira que o reino de Arelon aguardaria sua chegada para celebrar o matrimônio. De onde viera, pelo menos, esperava-se que ambos os noivos estivessem presentes quando se casassem.
Nunca gostei desta cláusula no contrato nupcial, minha senhora, disse o acompanhante de Sarin, uma bola de luz do tamanho de um melão que flutuava ao seu lado. Sarin batia o pé contrariada enquanto observava os servos carregarem sua bagagem para uma carruagem. O contrato nupcial era um documento monstruoso de 50 páginas, e uma de suas muitas cláusulas dizia que seu compromisso seria legalmente obrigatório se ela ou seu noivo chegassem a morrer antes da cerimônia de casamento. É uma cláusula muito comum, Ash, disse. Desse modo, o tratado que deriva de um casamento político não é anulado se algo acontece com um dos participantes. Nunca vi ser invocada. Até hoje, respondeu a bola de luz, a voz profunda e as palavras bem anunciadas. Até hoje, admitiu Sarin. Como eu ia saber que o príncipe Ralden não duraria os 5 dias que levamos para cruzar o mar de Jordan? Fez uma pausa, franzindo o senho pensativa. Cite a cláusula para mim, Ash. Preciso saber exatamente o que diz. Se acontecer de um membro do mencionado casal ser chamado para o lar do misericordioso Dome antes do momento previsto para a boda previamente acordada, então o compromisso será considerado equivalente ao matrimônio em todos os aspectos legais e sociais, respondeu Ash. Não há muito espaço para discussão, não é? Temo que não, minha senhora. Sarin franziu o senho distraidamente, cruzando os braços e batendo na bochecha com o indicador, observando os servos. Um homem alto e magro dirigiu o trabalho com olhos entediados e expressão resignada. O homem, um ajudante da corte Erelish, chamado Kettle, era a única recepção que o rei Iadon julgara adequado para recebê-la. Fora Kettle quem lhe informara que, lamentavelmente, seu noivo morrera de uma enfermidade súbita durante a viagem dela. Fez a declaração com o mesmo tom aborrecido e desinteressado que usava para comandar os servos. Então, Sarin esclareceu, no que se refere à lei, sou agora uma princesa de Arelon. Correto, minha senhora. E viúva de um homem que nunca conheci. Novamente correto. Sarin balançou a cabeça. Meu pai vai morrer de rir quando souber disso. Não me deixará esquecer. Ash pulsou suavemente, incomodado. Minha senhora, o rei nunca encararia um evento tão solene com tal levianidade. A morte do príncipe Ralden sem dúvida causou um grande pesar na família real de Arelon. Sim, tanto pesar, de fato, que tiveram que se poupar do esforço de receber sua nova filha. Talvez o rei Iadon viesse pessoalmente se tivesse sido avisado da nossa chegada. Sarin franziu o senho, mas o Cian tinha razão. Sua chegada antes do tempo, vários dias antes da principal festa de núpcias, fora preparada para ser uma surpresa para o príncipe Ralden. Queria passar ao menos alguns dias com ele, em particular e pessoalmente. Seu sigilo, no entanto, trabalhara contra ela. Me diga, Ash, ela disse, quanto tempo o povo Erelish costuma esperar entre a morte de uma pessoa e seu enterro? Não tenho certeza, minha senhora, confessou Ash. Deixei Arelon há muito tempo e vivi aqui por um período tão curto que não me lembro de muitas especificidades, mas meus estudos dizem que os costumes Erelish são em geral similares aos de sua terra natal. Sarin assentiu e logo em seguida chamou o ajudante do rei Iadon. Pois não, minha senhora, disse Kettle em um tom preguiçoso. Estão velando o príncipe? Sarin perguntou. Sim, minha senhora, o ajudante respondeu, do lado de fora da capela Korathi. O enterro será esta tarde. Quero ver o caixão. Kettle fez uma pausa. Ah, Sua Majestade mandou que a levasse até ele imediatamente. Então não ficarei muito tempo na tenda funerária, disse Sarin, encaminhando-se para a carruagem. Sarin observou a concorrida tenda funerária com olhos críticos, esperando enquanto Kettle e alguns dos servos abriam caminho para que se aproximasse do caixão. Teve de admitir que tudo parecia impecável. As flores, as oferendas, os sacerdotes Korathi rezando. A única coisa estranha no evento era o quão lotada a tenda estava. Há muita gente aqui, comentou com Ash. O príncipe era muito querido, minha senhora. Lucian respondeu, flutuando ao seu lado. Segundo nossos informantes, era a figura pública mais popular no país. Sarina assentiu, caminhando pela passagem que Kettle abrira para ela. O caixão do príncipe Ralden estava bem no centro da tenda, guardado por um círculo de soldados que deixava as massas se aproximarem, apenas até certo ponto. Conforme avançou, Sarin notou o pesar verdadeiro nos rostos dos que estavam ali. Então é verdade, pensou, o povo o amava. Os soldados abriram caminho e ela se aproximou do caixão. Havia diversos
Havia diversos íons entalhados nele, a maioria símbolos de esperança e paz. Segundo o costume Korathi, o féretro de madeira estava rodeado por um círculo de alimentos luxuosos, uma oferenda feita ao favor do defunto. Posso vê-lo? Perguntou, virando-se para um dos sacerdotes Korathi, um homem pequeno e de aparência gentil. Sinto muito, filha, o sacerdote respondeu, mas a doença do príncipe o desfigurou desagradavelmente. O rei pediu que permitissem ao príncipe manter a dignidade na morte. Serena assentiu, voltando-se para o caixão. Não tinha certeza do que esperava sentir ao contemplar o homem morto com quem teria se casado. Estava extremamente zangado. Deixou a emoção de lado por um momento e começou a olhar ao redor da tenda. Parecia quase formal demais. Ainda que os visitantes estivessem obviamente pesarosos, a tenda, as oferendas e a decoração pareciam estéreis. Um homem da idade do suposto vigor de Rowden, ela pensou, morto de tosse convulsa. Acontece, mas não parece provável. Minha senhora? Ash perguntou em voz baixa. Alguma coisa errada? Serene fez um sinal para o Cian e voltaram para a carruagem. Não sei, respondeu no mesmo tom. Algo não me parece certo aqui, Ash. Tem uma natureza desconfiada, minha senhora, Ash apontou. Por que Ian não está velando o filho? Kettle disse que ele está atendendo à corte, como se a morte de seu filho não houvesse abalado. Serene balançou a cabeça. Falei com Rowden um pouco antes de sair de Teal'c. E ele parecia bem. Algo está errado, Ash, e quero saber o que é. Ah, céus, disse Ash. Sabe, minha senhora, seu pai me pediu que a mantivesse fora de encrencas. Serene sorriu. Essa é uma tarefa impossível. Vamos, temos que conhecer meu novo pai. Serene se apoiou na janela da carruagem, contemplando a cidade enquanto se dirigiam ao palácio. Ficou em silêncio, um minuto pensando, afastando todos os demais de sua mente. O que estou fazendo aqui? Suas palavras para Ash haviam sido confiantes, mas sempre fora boa em esconder preocupações. Era verdade que estava curiosa sobre a morte do príncipe, mas Serene se conhecia muito bem. Uma grande parte dessa curiosidade era uma tentativa de manter a mente longe de seus sentimentos de inferioridade e inabilidade. Tudo para deixar de reconhecer o que era. Uma mulher magricela e rude que já passara do apogeu. Tinha 25 anos, devia estar casada há tempos. Rowden fora sua última chance. Como ousa morrer dessa maneira, príncipe de Arelon? Serene pensou, indignada. Mesmo assim, não podia deixar de notar a ironia. Era adequado que este homem, aquele de quem pensara que poderia vir a gostar, morresse antes que tivesse a oportunidade de conhecê-lo. Agora estava sozinha em um país estrangeiro, ligada politicamente a um rei em quem não confiava. Era uma sensação de solidão aterradora. Já esteve sozinho antes, Serene. Recordou-se. Vai superar isso. É só encontrar algo para ocupar a mente. Tem toda uma nova corte para explorar. Aproveite. Com suspiros, Serene voltou a atenção para a cidade. Apesar da considerável experiência atuando no corpo diplomático de seu pai, nunca visitara Arelon. Desde a queda de Elantris, Arelon havia estado de quarentena não oficial para a maioria dos outros reinos. Ninguém sabia por que a cidade mística fora amaldiçoada, e todos se preocupavam que a doença de Elantris pudesse se espalhar. No entanto, Serene estava surpresa com o luxo que viu em Kay. As avenidas da cidade eram largas e bem cuidadas, as pessoas nas ruas eram bem vestidas, e não viu um único mendigo. De um lado, um grupo de sacerdotes Korathi, vestidos com túnicas azuis, caminhava tranquilamente pela multidão, guiado por um estranho personagem vestido de branco. Ela observou a procissão, se perguntando o que poderia ser aquilo, até que o bando dobrou uma esquina. De seu ponto de vista, Kay não parecia passar por nenhuma das dificuldades econômicas que supostamente Arelon enfrentava. A carruagem avançou por dúzias de mansões cercadas, cada uma delas construída em um estilo diferente de arquitetura. Algumas eram imensas, com grandes alas e telhados pontiagudos, segundo a moda arquitetônica de Duladel. Outras eram mais como castelos, com grandes muros de pedra que pareciam ter sido transportados do estilo militarista de Jordan. Mas todas as mansões tinham uma coisa em comum: riqueza. O povo deste país podia estar faminto, mas Kay, sede da aristocracia de Arelon, não parecia notar. É claro que uma sombra inquietante pairava sobre a cidade. A enorme muralha de Elantris erguia-se à distância, e Serene estremeceu ao olhar suas pedras austeras e imponentes. Ouvia histórias sobre Elantris durante a maior parte de sua vida adulta, relatos da magia que a cidade produzira certa vez e das monstruosidades que habitavam agora suas ruas escuras.
Não importava o quão espalhafatosas fossem as casas, não importava o quão luxuosas fossem as ruas, este único monumento pare- permanecia como testemunha de que nem tudo ia bem em Aralon. Me pergunto, por que ainda vivem aqui? Comentou Sarin. Minha senhora? Perguntou Ash. Por que o rei Iadon construiu seu palácio em Kay? Por que escolher uma cidade tão próxima de Elantris? Suspeito que as razões sejam principalmente econômicas, minha senhora, disse Ash. Há apenas 2 portos navegáveis na costa norte Aralish, e este é o melhor. Sarin assentiu. A baía formada pela união do rio Aradal com o oceano criava um porto natural invejável. Mesmo assim, talvez as razões sejam políticas, Sarin ponderou. Iadon tomou o poder em uma época turbulenta. Talvez pense que permanecer perto da antiga capital lhe dê autoridade. Talvez, minha senhora, disse Ash. Não que isso importe muito, pensou. Aparentemente, a proximidade de Elantris ou dos Elantrinos não aumentava a possibilidade de ser tomada pela Shaud. Afastou-se da janela e olhou Ash, que flutuava sobre o assento ao lado. Ainda não tinha visto nenhum Sil nas ruas de Kay, embora as criaturas que, segundo afirmavam, eram antigas criações da magia de Elantris, supostamente fossem muito mais comuns em Aralon do que em sua terra natal. Se apertasse os olhos, podia apenas distinguir o brilhante Aeon no centro da luz de Ash. Pelo menos, o tratado está a salvo, Sarin finalmente disse. Presumindo que permaneça em Aralon, minha senhora, comentou Ash, com sua voz profunda. Pelo menos é o que diz o contrato nupcial. Enquanto permanecer aqui e for fiel ao seu marido, o rei Iadon deve honrar a aliança com Theod. Ser fiel ou morto, Sarin murmurou com um suspiro. Bem, isso quer dizer que preciso ficar aqui, com ou sem marido. Se você está dizendo, minha senhora, precisamos desse tratado, Ash. Jordan está expandindo sua influência em um ritmo incrível. Há 5 anos eu diria que não precisávamos nos preocupar que os sacerdotes de Jordan nunca seriam uma potência em Aralon. Mas agora... Sarin sacudiu a cabeça. O colapso da República Dula mudara muitas coisas. Não devíamos ter ficado tão longe de Aralon nesses últimos 10 anos. Ash, provavelmente eu não estaria nesta situação se tivéssemos forjado laços fortes com o novo governo Aralish há uma década. Seu pai temia que a agitação política contaminasse Theod, lembrou Ash, sem mencionar o Riad. Ninguém tinha certeza se o que acontecera com os Elantrinos não afetaria as pessoas normais também. A carruagem diminuiu o ritmo e Sarin suspirou, encerrando a conversa. Seu pai sabia que Jordan era um perigo e compreendia que as antigas alianças precisavam ser fortalecidas. Era por isso que ela estava em Aralon. Diante deles, os portais do palácio se abriram. Com ou sem amigos, ela chegara, e Theod dependia dela. Tinha de preparar Aralon para a guerra que se aproximava, uma guerra que se tornara inevitável desde a queda de Elantris. O novo pai de Sarin, o rei Iadon de Aralon, era um homem magro com um rosto perspicaz. Conversava com vários de seus admiradores quando Sarin entrou na sala do trono. A jovem ficou parada sem ser notada por quase 15 minutos antes que ele a saudasse com a cabeça. Pessoalmente, não se importava em esperar. Isso lhe dava a oportunidade de observar o homem a quem havia jurado obedecer, mas não podia deixar de se sentir um pouco ferida em sua dignidade pelo tratamento. Seu título de princesa de Theod deveria ter lhe garantido uma recepção que, mesmo não sendo grandiosa, fosse ao menos pontual. Enquanto aguardava, uma coisa lhe ocorreu de imediato. Iadon não parecia um homem de luto pela morte do filho e herdeiro. Não havia sinal de pesar em seus olhos, nada da fadiga abatida que, em geral, acompanha o falecimento de um ente querido. Na verdade, o ar da corte parecia notavelmente livre de sinais de tristeza. Então Iadon é um homem sem coração? Sarin se perguntou curiosamente. Ou é apenas alguém que sabe controlar suas emoções? Os anos passados na corte de seu pai ensinaram Sarin a ser conhecedora do caráter dos nobres. Ainda que não pudesse ouvir o que Iadon dizia, haviam-lhe dito para esperar no fundo do salão e aguardar permissão para se aproximar. As atitudes e os modos do rei lhe davam uma ideia de seu caráter. Iadon falava com firmeza, dando instruções diretas, parando ocasionalmente para apontar com um dedo fino para o mapa que tinha na mesa. Era um homem de personalidade forte, percebeu.
alguém com ideia definida de como queria que as coisas fossem feitas. Não era um mau sinal. Provisoriamente, Sareen decidiu que este era um homem com quem podia trabalhar. Iria rever essa opinião em pouco tempo. O rei Iadon fez sinal para que se aproximasse. Ela ocultou cuidadosamente seu aborrecimento pela espera e se aproximou dele com um ar apropriado de nobre submissão. Ele a interrompeu no meio da reverência. Ninguém me disse que era tão alta, declarou. Meu senhor? Perguntou, levantando a cabeça. Bem, acho que a única pessoa que teria se importado com isso não está aqui para ver. Ashen! Exclamou, fazendo uma mulher quase invisível que aguardava no outro lado da sala dar um salto para atendê-lo. Leve esta aqui para os seus aposentos e assegure-se de que tenha muitas coisas que a mantenham ocupada. Bordado, ou o que quer que seja que entretenha as mulheres. Com isso, o rei se voltou para seu compromisso seguinte, um grupo de mercadores. Sareen ficou parada na metade da reverência, aturdida pela completa falta de cortesia de Iadon. Apenas os anos de formação na corte a impediram de ficar boquiaberta. Rápida, mas sem se fazer notar, a mulher para quem Iadon dera a ordem, a rainha Ashen, esposa do rei, se aproximou e segurou o braço de Sareen. Ashen era baixa e magra, seu cabelo castanho claro, aônico, apenas começava a ter vestígios grisalhos. Venha, filha, Ashen disse com voz aguda. Não devemos fazer o rei perder tempo. Sareen permitiu que a mulher a conduzisse por uma das portas laterais da sala. Misericordioso Tome, murmurou para si mesma. Onde eu me meti? E você adorará quando as rosas brotarem. Ordenei aos jardineiros que as plantassem para que possa sentir o cheiro, sem precisar nem mesmo se inclinar na janela. Só gostaria que não fossem tão grandes. Sareen franziu o senho, confusa. As rosas? Não, querida. A rainha prosseguiu, quase sem fazer uma pausa. As janelas. Não vai acreditar como o sol brilha quando entra por elas pela manhã. Pedi a eles, aos jardineiros, quero dizer, que procurassem algumas cor de laranja, porque gosto tanto de laranja, mas até agora só acharam algumas amarelo claras. Se eu quisesse amarelo, disse para eles, teria pedido que plantassem girassóis. Devia ter visto como se desculparam. Tenho certeza de que teremos algumas laranjas no final do próximo ano. Não acha que seria adorável, querida? É claro, as janelas ainda serão grandes demais. Talvez possa pedir para fechar um par delas. Serena sentiu, fascinada, não pela conversa, mas pela rainha. A princesa presumira que os conferencistas da academia de seu pai haviam sido treinados para dizer nada com muitas palavras, mas Ashen superava todos eles. A rainha passava de um tópico para o seguinte como uma borboleta buscando um lugar para pousar, sem jamais encontrar um local adequado para uma permanência maior. Qualquer um dos assuntos teria sido combustível potencial para uma conversa interessante, mas a rainha não deixava Sareen se apoderar de um deles por tempo suficiente. Sareen respirou para se acalmar, dizendo a si mesma para ser paciente. Não podia culpar a rainha por ser daquele jeito. Domi ensinava que as personalidades de todas as pessoas eram dons para serem desfrutados. A rainha era encantadora, de seu jeito sinuoso. Infelizmente, após conhecer tanto o rei quanto a rainha, Sareen começava a suspeitar que teria problemas para encontrar aliados políticos em Ireland. Algo mais incomodava Sareen. Algo estranho no jeito que Ashen agia. Ninguém podia falar tanto quanto a rainha. Ela nunca deixava um momento de silêncio. Era quase como se a mulher estivesse desconfortável perto de Sareen. Então, em um momento de compreensão, Sareen entendeu o que era. Ashen falava sobre quase qualquer assunto imaginável, exceto o mais importante de todos, o príncipe falecido. Sareen estreitou os olhos com suspeita. Não tinha certeza. Ashen era, apesar de tudo, uma pessoa muito volúvel, mas parecia que a rainha estava agindo com animação demais para uma mulher que acabara de perder o filho. Aqui está seu quarto, querida. Desempacotamos suas coisas e acrescentamos algumas também. Você tem roupas de todas as cores, até amarela, ainda que não imagine por que alguém usaria isso. Cor horrível. Não que seu cabelo seja horrível, é claro. Loiro não é o mesmo que amarelo. Não. Não mais do que um cavalo a um vegetal. Ainda não temos um cavalo para você, mas pode usar qualquer um dos estábulos reais. Temos muitos animais excelentes, você verá. Duladel é linda nessa época do ano. É claro, disse Sareen, olhando pelo aposento. Era pequeno, mas, de acordo com seu gosto, muito espaço podia ser imponente, assim como pouco podia ser limitado. Agora, você precisará disso, querida, Ashen disse, apontando com a mãozinha para a pilha de roupas que não estavam penduradas como as outras, como se
tivessem sido trazidas mais recentemente. Todos esses vestígios da pilha partilhavam um único atributo. Preto? Sarin perguntou. É claro, você está de... Ashen tropeçou nas palavras. Estou de luto. Sarin entendeu. Bateu os pés de insatisfação. Preto não. Preto não era uma de suas cores favoritas. Ashen assentiu. Pode usar um desses no funeral desta tarde. Será um belo serviço. Eu fiz os preparativos. Começou a falar sobre as suas flores favoritas novamente e um monólogo logo degenerou em um discurso sobre o quanto ela odiava a culinária iordênica. Gentil, mas com firmeza, Sarin levou a mulher até a porta, assentindo com simpatia. Assim que chegaram ao corredor, Sarin confessou a fadiga da viagem e encerrou a torrente verbal da rainha, fechando a porta. Isso vai me cansar muito rapidamente, Sarin disse para si mesma. A rainha tem um forte dom para a conversa, minha senhora, uma voz profunda concordou. O que descobriu? Perguntou Sarin, aproximando-se para escolher um vestido na pilha de roupas escuras enquanto Ash flutuava pela janela aberta. Não encontrei tantos Sions quanto esperava. Acho que me recordava que antigamente esta cidade estava repleta de outros como eu. Reparei nisso também, Sarin disse, segurando o vestido em frente ao espelho, e em seguida descartando a peça com uma negação de cabeça. Acho que as coisas estão diferentes agora. Estão, realmente. Quanto às suas instruções, perguntei para os outros Sions o que sabiam sobre a morte prematura do príncipe. Infelizmente, minha senhora, estavam hesitantes em discutir o assunto. Consideram extremamente de mau agouro que o príncipe tenha morrido bem antes de se casar. Especialmente para ele, murmurou Sarin, tirando a roupa para experimentar um vestido. Ash, algo estranho está acontecendo. Acho que alguém pode ter assassinado o príncipe. Assassinado, minha senhora. A profunda voz de Ash era desaprovadora, e o senhor pulsou levemente ao ouvir o comentário. Quem faria uma coisa dessas? Não sei, mas algo estranho. Isso não parece uma corte em luto. Veja a rainha, por exemplo. Não estava nada perturbada quando falou comigo. Era de se esperar que estivesse pelo menos um pouco incomodada pelo fato de seu filho ter morrido ontem. Há uma explicação simples para isso, minha senhora. A rainha Ashen não é mãe do príncipe Rauden. Rauden nasceu da primeira esposa de Iadon, que morreu há 12 anos, quando ele se casou novamente. Logo depois de Reod, disse Ash, alguns meses depois de tomar o trono. Sarin franziu o senho. Ainda é suspeito, decidiu, esticando a mão desajeitadamente para abotoar as costas do vestido. Então, olhou-se no espelho, estudando o vestido de modo crítico. Bem, pelo menos cai bem. Ainda que me deixe pálida. Tinha medo que chegasse apenas na altura dos joelhos. Essas mulheres Arrelish são todas tão normalmente baixas. Se é o que diz, minha senhora, respondeu Ash. Ambos sabiam muito bem que as mulheres Arrelish não eram tão baixas assim. Mesmo em Theod, Sarin era uma cabeça mais alta do que a maioria das mulheres. Seu pai a chamava de Vara de Leque, quando criança, emprestando o nome do fino e alto poste que marcava a linha do gol no esporte favorito dele. Mesmo depois de ganhar peso durante a adolescência, Sarin ainda era inegavelmente esguia. Minha senhora, Ash disse, interrompendo suas contemplações. Sim, Ash. Seu pai está desesperado para falar com você. Acho que tem algumas novidades que ele merece ouvir. Sarin assentiu, segurando um suspiro, quando Ash começou a pulsar brilhante. No entanto, no momento seguinte, a bola de luz que formava sua essência se converteu em uma cabeça resplandecente parecida com um busto. O rei Eventhel de Theod. Anne? Seu pai perguntou, enquanto os lábios da cabeça brilhante se moviam. Era um homem robusto, com um grande rosto oval e um queixo forte. Sim, pai, estou aqui. Seu pai certamente se encontrava parado diante de um Sion similar, provavelmente Dio, que teria mudado sua forma para se transformar em um simulacro brilhante da cabeça de Sarin. Está nervosa com o casamento? Eventhel perguntou, ansioso. Bem, sobre o casamento, ela disse lentamente, você provavelmente vai querer cancelar os planos de vir para cá na próxima semana. Não haverá muito para ver. O quê? Ash estava certo. Seu pai não riu quando soube que Rauden estava morto. Em vez disso, sua voz ganhou um tom de profunda preocupação, o rosto brilhante e inquieto. E essa preocupação aumentou quando Sarin explicou como a morte era tão comprometedora quanto um casamento real. Ah, Anne, sinto muito, seu pai disse. Sei o quanto esperava deste casamento. Bobagem, pai. Eventhel a conhecia bem demais. Nunca estive com o príncipe. Como poderia ter alguma expectativa?
Não se encontrou com ele, mas conversou pelo Sion e escreveu todas aquelas cartas. Conheço você, Anne. É romântica. Nunca resolveria seguir com isso se não estivesse totalmente convencida de que poderia amar Ralden. As palavras soaram verdadeiras, e de repente a solidão de Sareen retornou. Passara toda a viagem pelo mar de Jordan, em um estado de nervosismo incrédulo, ao mesmo tempo excitada e apreensiva pela perspectiva de encontrar um homem que se tornaria seu marido, mais excitada, no entanto, do que apreensiva. Estivera longe de Theod muitas vezes, mas sempre acompanhada por outros compatriotas. Desta vez estava por conta própria, viajando na frente do restante da comitiva matrimonial para surpreender Ralden. Lera e relera as cartas do príncipe tantas vezes que começara a sentir que o conhecia, e a pessoa que construíra aquelas folhas de papel era um homem complexo e apaixonado a quem desejava conhecer ansiosamente. E agora, nunca aconteceria. Sentia-se mais do que sozinha, sentia-se rejeitada, novamente, não desejada. Esperara, todos aqueles anos, sofrera por um pai paciente que não sabia como os homens de sua terra natal a evitavam, como ficavam assustados com sua personalidade decidida, até mesmo arrogante. Finalmente encontrara um homem que desejava tê-la, e Domi o arrancara dela no último momento. Sareen finalmente começou a se deixar sentir algumas das emoções que mantivera sob controle férreo desde que desembarcara do navio. Estava feliz de que o Sion transferisse apenas suas feições, pois ficaria mortificada se seu pai tivesse visto as lágrimas rolando por seu rosto. Isso é bobagem, pai, disse. Era um simples matrimônio político, e todos sabíamos disso. Agora nossos países têm mais em comum do que apenas o idioma. Nossas famílias reais estão relacionadas. Ah, querida, seu pai sussurrou. Minha pequena Sareen tinha esperança de que isso terminasse bem. Não sabe como sua mãe e eu rezamos para que encontrasse a felicidade ali. Idos, Domi, não devíamos ter seguido com isso. Eu teria obrigado, pai, Sareen disse. Precisamos seriamente do tratado com Arelon. Nossa armada não manterá Jordan longe da nossa costa por muito tempo. Toda a marinha Svordish está sob comando de Toda a marinha Svordish está sob o comando de Wern. Pequena Sareen, tão crescida agora, seu pai disse através do Sion. Crescida e completamente capaz de se casar com um cadáver. Sareen riu debilmente. Provavelmente será o melhor. Não acho que o príncipe Ralden era o que eu imaginava. Você devia conhecer o pai dele. Ouvi histórias. Esperava que não fossem verdadeiras. Ah, são sim, Sareen disse, deixando que a insatisfação com o monarca Arelish consumisse sua tristeza. O rei Iadon é o homem mais desagradável que já conheci. Mal tomou conhecimento da minha presença antes de me mandar embora dizendo vá tricotar ou fazer qualquer outra coisa que as mulheres façam. Se Ralden parecia minimamente com o pai, então estou melhor assim. Houve uma pausa momentânea antes que seu pai respondesse. Sareen, quer voltar para casa? Posso anular o contrato, se eu quiser, não importa o que digam as leis. A oferta era tentadora, mais tentadora do que ela admitiria. Fez uma pausa. Não, pai, disse finalmente, negando inconscientemente com a cabeça. Tenho de ficar. Isso foi ideia minha, e a morte de Ralden não muda o fato de que precisamos dessa aliança. Além disso, voltar para casa quebraria a tradição. Nós dois sabemos que Iadon é meu pai agora. Seria impróprio que me acolhesse em sua casa novamente. Sempre serei seu pai, Anne. Que Domi maldiga os costumes. Theod sempre estará aberta para você. Obrigada, pai, Sareen disse tranquilamente. Precisava ouvir isso. Mas ainda acho que devo ficar. Por enquanto, pelo menos. Além disso, pode ser interessante. Tenho uma corte nova inteira, cheia de pessoas com quem me divertir. Anne, seu pai disse apreensivamente. Conheço esse tom de voz. O que está planejando? Nada, assegurou. Há alguns poucos assuntos nos quais quero meter o nariz antes de desistir completamente deste casamento. Houve uma pausa, e então seu pai começou a rir. Domi os proteja. Eles não sabem o que lhes enviamos. Vá com calma, Vardileque. Não quero receber um bilhete do ministro Nowland daqui a um mês, dizendo que o rei Iadon fugiu para ingressar em um monastério Korathi e que o povo Arelish já nomeou o monarca no lugar dele. Tudo bem, Sareen disse com um sorriso amarelo. Esperarei 2 meses, então. Seu pai deu outra daquelas suas gargalhadas típicas, um som que fez mais bem a Sareen do que qualquer consolo ou conselho. Espere um minuto, Anne, disse depois que parou de rir. Deixe-me chamar sua mãe. Ela vai querer falar com você.
Então, depois de um momento, gargalhou novamente e acrescentou: Ela vai cair dura quando eu contar que você já matou o próprio Rowden. Papai, disse Sarin, mas eles já desligaram.